Amém? Atos capítulo 14, do versículo 19 até o versículo 28. Paulo é apedrejado. É interessante você perceber que nesse mesmo capítulo, Paulo e seu companheiro Barnabé, fazendo a obra de Deus e sendo usados por Deus para a cura de um coxo, e agora, por pregarem a palavra do Senhor, eles estão sendo perseguidos. E você percebe que aqui, no episódio bíblico, o povo ficou tão admirado, do que Deus operara através da vida de Paulo e Barnabé, e também por conta da oratória de Paulo, começaram a tecer elogios e a compará-los com divindades. Mas Paulo explicou a eles o seguinte: nós nada somos e nada fizemos. Esse é o papel de todo líder comprometido com a palavra de Deus, reconhecer que ele não é nada e não faz nada sem o Senhor Jesus. Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Quem é grande é só Jesus. Quem brilha é só Jesus. Aqui no versículo 19 diz o seguinte: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Esses judeus não chegaram para se juntar a Paulo e a Barnabé, não chegaram para concordar com a palavra de Deus, ou até mesmo louvar a palavra de Deus e reconhecer que Cristo fizera um milagre através desses homens. Não, eles vieram com o propósito de instigar a multidão contra Paulo e Silas. Eles vieram para desfazer a palavra do Senhor, eles vieram para desfazer a obra de Deus e para apedrejar Paulo. A Bíblia diz que após Paulo ter sido apedrejado, ele foi levado para fora da cidade, jogado ao chão, e só pararam de apedrejar Paulo porque tiveram-no como morto, achavam que Paulo estava morto. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que aquele episódio onde nós encontramos na carta aos Coríntios, em que Paulo diz: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, palavras que não são lícitas ao homem proferir. Aquele homem era o próprio Paulo. Alguns acham que foi nesse episódio aqui que Paulo teve essa visão ou esse arrebatamento. Alguns acreditam que Paulo, de fato, chegou a morrer. Foi apedrejado, constataram que ele estava morto e o jogaram fora da cidade. Isso é uma suposição, isso é uma hipótese. E que nesse episódio, se assim aconteceu, ele teve essa visão no terceiro céu, dando-o por morto. O homem já estava sem força, o homem já não apresentava nenhum sinal vital, por assim dizer. Deram-no por morto, jogaram ele fora da cidade. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 20: rodeando-o, porém, os discípulos. É tão bom saber, meus irmãos, que há pessoas que vão permanecer conosco após uma grande luta, após uma perseguição, após uma tribulação, após uma resistência àquilo que Deus nos deu para fazer. Há pessoas que vão permanecer conosco. Sabe que pessoas são essas? Discípulos. Aqueles que são discípulos sempre permanecem conosco, sempre apoiam a obra de Deus, sempre apoiam aqueles que estão pregando o Evangelho. No momento crucial em que Paulo é tido por morto, jogado como um indigente fora da cidade, a Bíblia diz, lá estão os discípulos rodeando Paulo para verificar a sua situação,
para socorrer Paulo. É tão bom saber que Deus coloca pessoas em nossas vidas. É tão bom saber que Paulo contava com Barnabé e que Paulo e Barnabé poderiam contar com os discípulos. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Preste atenção nisso aqui. Então, logo os discípulos rodearam Paulo e começaram a falar com Paulo: Paulo, você está bem? Paulo, reaja. Paulo, você precisa continuar. Paulo, ainda há muita coisa a ser feita. Paulo, ainda não é o teu fim. Paulo, Deus está contigo. Os discípulos rodeando Paulo, animando Paulo, socorrendo Paulo. Paulo se levanta. Há pessoas que Deus colocou em nossas vidas que nos ajudam a nos mantermos de pé. Quando somos derrubados pelas pedradas, quando somos tidos por mortos, por assim dizer, os discípulos estarão lá, rodeando-nos, animando-nos, e nós vamos poder novamente nos colocar de pé. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Aquela situação, aquelas pedradas não foram suficientes para deter Paulo, para segurar Paulo. Ele continuou, ele se levantou e ele entrou na cidade. Ele poderia, por assim dizer, sair daquele lugar e ir para longe, para um lugar seguro, mas ele está em missão. Ele está fazendo a obra. Quantas pessoas hoje estão saudáveis, têm tempo, disponibilidade, vida, saúde, vigor, não levaram nenhuma pedrada, estão intactos, mas não querem assumir um compromisso com o Senhor. E o compromisso de Paulo era tão estreito, tratado com tanta seriedade por ele, que ele, ao se levantar, ele não vai procurar primeiramente curar as suas feridas, se recuperar, ele vai imediatamente entrar na cidade. Talvez você se pergunte de onde Paulo tirava tanta energia, tanta força, tanta disposição. A suficiência dele, como ele próprio havia dito, vinha do Senhor. Isso mostra para nós que até mesmo, preste atenção, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, onde nós estamos passando na prova, na luta, perseguidos, humilhados, maltratados, apedrejados, tidos como mortos, quando nós nos levantamos no poder e na autoridade da palavra, no poder e na autoridade do Espírito Santo, nós nos colocamos de pé e continuamos a nossa jornada. Ele entrou na cidade. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. O versículo 21 mostra para nós o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo não para. Paulo não diz assim: eu vou tirar um tempo para refletir, para repensar a minha teologia e para repensar se vale a pena realmente continuar fazendo esse trabalho. Afinal de contas, eu só estou recebendo o mal em troca do bem de anunciar o evangelho. Afinal de contas, eu só tenho sido perseguido e agora quase perco a vida. Paulo, no dia seguinte, ele continua, vai para Derbe e anuncia o evangelho. Nada pode nos parar. Há crentes hoje em dia que qualquer provinha, me desculpe a expressão, mas qualquer provinha, qualquer coisa magoa esse crente, fere esse crente, o demove da sua ideia de continuar servindo a Deus, paralisa o crente, ele não quer mais pregar, ele não quer mais fazer a obra, ele não quer mais se envolver, porque alguém falou algo, porque uma circunstância adversa se levantou, e ele acha que está impedido de fazer as coisas para Deus. Paulo, chegando em Derbe, juntamente com seu companheiro de viagens missionárias, Barnabé, anunciou o evangelho.
tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Duas coisas Paulo fez aqui, e fazia de forma com muita propriedade. Era o trabalho dele, era o chamado dele, era a vida dele. Não é à toa que ele diz em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não é à toa que ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho, oh glória a Deus. Duas coisas Paulo fez em Derbe: anunciou o evangelho e fez muitos discípulos. Perceba que a ênfase aqui, a prioridade não é fazer discípulos. O que aparece aqui em primeiro lugar não é fazer discípulos, mas é anunciar o evangelho. Porque anunciar o evangelho, pregar o evangelho, traz essa consequência bem lógica, que é fazer discípulos. Só se faz discípulos se prega o evangelho. Primeiro se prega o evangelho, para que haja arrependimento, transformação e salvação de vidas, para em seguida fazer discípulos. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas hoje em dia alguns até conseguem pregar o evangelho, às vezes de uma forma um pouco distorcida, às vezes um pouco fora dos padrões bíblicos, porque se enfatiza muitas coisas em detrimento de outras, e não se prega o evangelho na sua totalidade em muitos contextos. Mas você vê aqui, ele anunciava o evangelho e fazia discípulos. Essas duas coisas devem andar de mãos dadas, é a cara e coroa da mesma moeda: pregar o evangelho e fazer discípulos. Hoje talvez alguns até estejam pregando o evangelho, mas não tem mais essa preocupação de fazer discípulos. Há pessoas que pensam o seguinte: preguei, ganhei almas, ganhei dezenas, centenas de pessoas para Cristo. Amém, glórias a Deus por isso. Mas e agora? O outro lado da moeda, o outro lado da realidade, a outra situação também igualmente necessária: essas almas que foram ganhas para o Senhor Jesus, e glórias a Deus por isso. Está havendo um processo de discipulado, essas pessoas estão aprendendo de forma consistente a palavra de Deus? Ou eu acho tão somente que a minha responsabilidade é pregar o evangelho, ganhar as almas, e o restante é com Deus? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Esses homens não param. Tão logo eles cumprem a missão em um lugar, eles vislumbram e dizem: há outros lugares para irmos, há outras pessoas que precisam ouvir o evangelho, e nós não podemos ficar parados. A missão foi cumprida aqui, nós temos que continuar pregando o evangelho a toda criatura, como foi ordenado pelo Senhor Jesus. Então essas duas coisas iniciais que eles faziam: pregar o evangelho e fazer discípulos. Agora perceba que não era só isso que eles faziam, havia mais coisas ainda. Versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos. Fortalecendo a alma dos discípulos. Eu não preciso dizer para vocês que, obviamente, fortalecer a alma dos discípulos é você anunciar a eles o evangelho, é ensinar a eles a doutrina bíblica e, claro, orar por eles, estar com eles, conviver com eles, amá-los. Então, fortalecendo a alma dos discípulos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos pregar o evangelho, precisamos fazer discípulos, precisamos também fortalecer a alma desses discípulos. Uma pessoa que não se alimenta ou que não se alimenta bem, essa pessoa não está fortalecida no seu organismo. Ela pode adoecer,
ela pode contrair um vírus, uma virose, ela está mais susceptível a contrair enfermidades, a adoecer. Será que é diferente na vida espiritual? Um crente, um cristão que não se alimenta da palavra, não é alimentado pela palavra, não é acompanhado, não é discipulado e não é fortalecido na sua alma, esse cristão precisa aprender a palavra do Senhor, fortalecendo a alma dos discípulos. Aí veja agora outra coisa que eles faziam, e que é uma dimensão que está sendo perdida em muitas igrejas, que está sendo suprimida de muitos altares, que está sendo suprimida por muitos líderes que só querem pregar bênção, vitória, não querem pregar mais compromisso, não querem pregar mais arrependimento, não querem mais fazer processo de discipulado sério, discipulado bíblico, porque o discipulado bíblico, ele confronta a pessoa que está aprendendo e confronta também quem está ensinando, e as pessoas já não querem mais ser confrontadas pela palavra de Deus. Então, além de fortalecer a alma dos discípulos, diz o texto, exortando-os a permanecer firmes na fé. Sabe o que isso significa? A palavra exortar significa chamar para mais perto de Deus. Para mais perto de Deus, para um compromisso maior. Você percebe aqui, exortando-os a permanecer firmes na fé. É quando chega o momento que o pastor, o discipulador vai dizer assim ao irmão que está sendo discipulado: irmão, tudo que você está aprendendo aqui, que você está dizendo amém, persevere nisso. Não desista. Fique firme. As lutas virão, as dificuldades virão. Não negue o seu Deus, não abandone a sua fé. Mas se eu só prego bênção e vitória, portas abertas, e só prego aquilo que o povo quer ouvir, essa pessoa não vai ser fortalecida na fé, essa pessoa não vai assumir um compromisso sério com Deus, porque ela vê Deus como aquele que tão somente atende os seus pedidos e que abençoa. E claro, ele faz isso, mas ele é Deus, ele quer ver compromisso da nossa parte, exortando-os a permanecer firmes na fé. Aí olha só, essa parte aqui também foi totalmente suprimida de muitas pregações, de muitos altares, e é uma parte que não agrada a ninguém, porque ninguém quer essa parte aqui. E mostrando que, através de quantas? Poucas. Através de muitas tribulações, nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. Quem acredita na Bíblia? Eu acredito. O reino, a nossa entrada no reino de Deus, se a Bíblia é verdadeira, se esse versículo aqui é verdadeiro, a nossa entrada nos portões celestiais é precedida de quê? De muitas tribulações. Então o crente que pensa assim, agora é só vitória, não vou mais passar nenhuma luta, nenhuma dificuldade, aí aquele evangelho triunfalista, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu acho que esse crente não vai se deparar com os portões celestiais abertos para ele. Porque o texto está dizendo muito claramente, eles mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora perceba, pessoal, não significa que as tribulações sejam uma condição necessária para se entrar no reino de Deus. Não é isso. Significa que aqueles que estão caminhando a vida cristã e que vão entrar no reino de Deus, eles passarão por tribulações. É como a Bíblia diz, todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguido, confrontado por conta da sua fé. Preste atenção aqui. Não está dizendo o seguinte, olha, e ensinando os irmãos que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Perceba aqui que a coisa é um pouco mais prática, mostrando. Nós mostramos as coisas, claro, fazendo uso da questão teórica, você vai falar, não é isso?
Mas mostrar e demonstrar é você fazer o uso da teoria, da palavra, ensinar, mas mostrando de uma forma prática que a pessoa possa entender. Aí você diz, pastor, como é que esses homens mostravam ou mostraram isso? Meus irmãos, o que aconteceu a eles aqui no episódio? O que aconteceu a Paulo? Foi apedrejado, quase morreu, mas se levantou, entrou na cidade, anunciou o evangelho e fez muitos discípulos. A própria vida de Paulo, seu próprio testemunho, já é uma demonstração de que para entrar no reino de Deus é com muita luta, é com muita dificuldade. É o que o próprio profeta João Batista diz. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam é que se apoderarão dele. A porta é estreita, o caminho é apertado, é espinhoso. A porta larga, o caminho da facilidade conduz à perdição. Mas a porta é estreita, o caminho espinhoso, difícil, é o que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com essa porta. Versículo 23. Depois de todo esse contexto em que você vê que Paulo foi apedrejado, se levanta, tem consigo Barnabé, tem consigo os discípulos, continua fazendo a obra, dá conselhos aqui, mostra a nós o compromisso que é a vida cristã. Aí você vê aqui no versículo 23 uma questão muito importante. Lembrando, Paulo é um missionário, é um apóstolo, ele tem um ministério não estacionário. O que é isso, pastor? Ele não fica muito tempo num lugar só, porque é uma característica própria do ministério apostólico, desse ministério missionário, não permanecer muito tempo em um lugar. Mas o tempo que ele permanecia naquele lugar era suficiente para ele estabelecer a igreja, para ele anunciar o evangelho, para ele fazer muitos discípulos. Mas preste atenção, o Paulo vai sair deste lugar. E ele tem responsabilidade, ele tem compromisso com Deus e com essa igreja. Essas ovelhas precisam de pastor. Não tem pastor aqui, quem percebeu? Tem Barnabé e Paulo, que são apóstolos, missionários, profetas, mestres da palavra de Deus, estabelecendo essas igrejas, mas eles são os únicos líderes. E quando eles saírem destas cidades, dessas igrejas locais, e forem para outros lugares anunciar o evangelho, essas igrejas não podem ficar sem a figura de um pastor. Então, chega um momento que Paulo vai se desligar dessa comunidade por uma necessidade de continuação da sua missão. Aí ele vai, no versículo 23, ele vai dizer: e promovendo-lhes em cada igreja, não em algumas igrejas, não nas igrejas mais estratégicas, não nas igrejas que tinham mais membros, não, em cada igreja. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Antes de Paulo partir, ele estabelece presbíteros nas igrejas. Ele elege presbíteros nas igrejas. E perceba, preste atenção, que não é só apontar o dedo e escolher, mas veja como que diz aqui, ó. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. A oração e o jejum presentes no processo. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Está aqui, Senhor, são esses que foram escolhidos. Nós oramos, nós jejuamos, nós conversamos com a igreja, nós estamos de partida, Senhor, para continuar a obra missionária, e agora o teu povo que está aqui estabelecido tem esses presbíteros, esses pastores locais. Usa-os, Senhor. Dê a eles capacidade, dê a eles entendimento, dê a eles unção do Espírito Santo. Os encomendaram ao Senhor.
estão nas tuas mãos, Senhor, como toda essa comunidade, toda essa igreja. Oh, glória a Deus. O versículo 24 até o versículo 25 vai trazer mais detalhes a respeito dos lugares onde eles visitaram. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia. Eu não sei se vocês percebem aqui no texto, na leitura, mas esse nome aqui, essa cidade, Antioquia, aparece várias vezes no texto. Quem percebeu isso? Tinha a Antioquia da Pisídia e tinha a Antioquia da Síria. Eles chegam a Antioquia. A Antioquia da Síria era uma espécie de quartel-general. Paulo sempre retornava para Antioquia. Foi de Antioquia que eles foram enviados, foi de Antioquia que saíram muitos missionários. Que coisa! Sempre voltando ali às origens, sempre voltando, enfim. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. Aí preste atenção nesse detalhe, meu irmão, por favor, preste atenção para você entender a palavra. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Eles estão voltando para Antioquia, mas a missão deles já estava cumprida. Não é isso que o texto está dizendo? Aí você pergunta, para que eu vou voltar num lugar onde eu já cumpri a minha missão? Porque ninguém vive sem prestação de contas. A gente vai já ver isso. Ah não, eu só prego, eu só ensino, eu só prego. Eu presto conta da minha vida também com a igreja. Eu presto conta da minha vida com outros líderes, outras pessoas mais maduras na fé que podem me ajudar na minha caminhada. Ninguém vive isolado. Amém? Amém. Olha só o que diz no versículo 27. Ali chegados em Antioquia, reunida a igreja, o que eles fizeram? Relataram. Eles fizeram um relatório, uma prestação de contas. Relataram o quê? Quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir a porta aos gentios, a porta da fé. Eles foram contar testemunho. Eles foram prestar relatório, fazer uma prestação de contas. Eles não só pregam e ensinam, ou profetizam, ou curam enfermos. Eles prestam contas do seu ministério, das suas ações. Eles testemunham. Foram contar testemunho na igreja. Foram dizer à igreja, olha quantas coisas maravilhosas Deus fez conosco e através de nós. Hoje há muitos líderes que acham que não precisam prestar contas a ninguém. Acham que são autossuficientes. Versículo 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Foram, prestaram seu relatório, contaram seus testemunhos, glorificaram a Deus, se alegraram com os irmãos e resolveram permanecer não pouco tempo com os discípulos. Aleluia. Discípulo precisa ser acompanhado. Essas igrejas já estavam estabelecidas, já tinham líderes à frente, mas Paulo e Barnabé, ao visitar essas igrejas que eles fundaram, eles eram pais na fé desses discípulos, eles resolveram ficar um pouco mais para se alegrar com os irmãos, para verificar o desenvolvimento da fé de cada um deles. Meus irmãos, vou finalizar essa mensagem dizendo o seguinte: preste atenção. O meu lugar e o seu lugar é junto das pessoas de Deus. Aleluia. Crente é amigo de crente, crente fala como crente, crente anda com crente, crente vive como crente. A luz e as trevas não se misturam. Isso não significa que a gente vive isolado e alienado, isso não significa que nós não possamos conviver com pessoas e até mesmo ter amizade de pessoas que não são crentes, que às vezes dão um testemunho melhor do que muitos crentes. Mas, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o que a Bíblia diz
Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O nosso amigo é Jesus. O nosso lugar de socorro é a igreja do Senhor Jesus. Você percebe que, como Paulo, quando foi apedrejado, lá estavam rodeando-no discípulos. Quando ele volta para a igreja de Antioquia, relata para a igreja o que Deus fez através dele. Aí o que ele quer, o Paulo? Ele quer ficar perto de quem? Os discípulos. O que isso mostra para nós? Isso demonstra verdadeiro amor pela obra. Se eu amo a obra de Deus, o lugar mais prazeroso para mim é a casa de Deus, é a convivência com o povo de Deus, é ver Deus usar um irmão quando ele louva, é ver Deus usar um irmão quando ele dá um testemunho, quando ele prega, quando ele ora, é ver o meu irmão e saber que Deus está agindo na vida dele, é ouvir o testemunho da irmã dizendo que Deus é fiel, que em meio a muitas dificuldades Deus é fiel, e eu me alegro nisso, eu me alegro com isso. Quantos crentes apáticos. O poder está caindo agora, está se manifestando, a palavra está pregada e o crente está lá com olho de coruja. Não sente nada. Sabe por quê? Porque em casa, durante a semana, esse crente não procurou uma vida santificada, não procurou uma vida de oração, não procurou fazer um jejum, não procurou ler a sua Bíblia e acha que o culto de domingo é o culto onde ele vai ver as coisas acontecendo sem ele precisar fazer nada, sem precisar consagrar a vida dele. É como no episódio do Antigo Testamento em que Josué disse: olha, se consagrem, orem, se consagrem assim, assim e assim, porque amanhã vocês vão ver coisas grandes da parte do Senhor. Quer ver coisa grande da parte do Senhor? Primeiro se consagra, santifica a tua vida. Ora, desce na presença de Deus, desce à casa do oleiro e lá ele falará com você. E nós vamos ver coisas grandes e extraordinárias. Paulo levou uma surra, pedradas, estava como morto, jogado no chão, humilhado fora da cidade como um indigente. Mas quando os irmãos se rodearam-no, animaram-no, provocaram-no: olha, acorda, ainda tem coisa para fazer, Deus é contigo. O homem recobrou o ânimo e o homem continuou a sua caminhada fazendo a vontade de Deus. É assim, meu irmão. Se a pedrada for forte demais, se derrubar no chão, quase te tirando a vida, ô meu amado irmão, não se preocupa, porque Deus vai colocar discípulos, pessoas de Deus, para dizer: irmão, Deus é contigo, irmã, Deus é contigo, continue. E quando você se levantar e, como Paulo, entrar na cidade, você vai anunciar o Evangelho, você vai fazer discípulos e você vai se alegrar na presença do Senhor, porque Deus é fiel.